Oi, esse é Romário, meu marido, e ele vai participar desse vídeo porque ele vai me ajudar a falar para vocês, né, como foi essa vinda para Portugal e alguns detalhes, né, a imigração, arrumando as malas, essas coisas assim pontuais que eu tenho certeza que todo mundo que pensa em vir para cá tem dúvidas. Então bora pro vídeo, mas antes de começar esse vídeo eu quero pedir para você deixar o seu like, se inscreve aqui no canal clicando no botãozinho vermelho aqui embaixo, inscrever-se e ativa o sininho de notificações para você receber uma notificação toda vez que eu postar um vídeo novo por aqui. Eu já moro em Portugal há quase 5 anos, né? Eu vim para cá em 2019 e já morei um tempo também em Luxemburgo, inclusive antes de vir agora para Portugal, nessa última vinda nossa, eu estava morando em Luxemburgo, só que eu conheci essa beldade, essa princesa, essa joia rara, numas férias que eu fui no Brasil, a gente se conheceu, mantivemos o nosso relacionamento à distância durante um tempo e graças a Deus o relacionamento deu certo, deu tão certo que acabou em casamento, né? E agora cá estamos nós em Portugal. Sim. Nessa minha última ida a Portugal, que foi a ida que a gente se casou, a Polly veio junto comigo agora para Portugal. E assim, foi um Deus nos acuda até tudo dar certo, porque a gente estava com muito medo no processo de imigração. Eu sei que muita gente vai falar, se ela era casada, se vocês eram casados e tal, então ela poderia passar na imigração, era tranquilo. Sim, de acordo com a lei, sim, né? O cônjuge pode visitar outra pessoa, né, no país através de uma carta convite. Só que a gente tinha muito pouco tempo de casado, a gente não tinha nem 30 dias. Era tipo uma lua de mel. Era como se fosse uma lua de mel. Pra vocês terem uma ideia, a gente se casou, ficamos uma semana em lua de mel, ficamos uma semana no Brasil, na outra semana a gente já veio, então deu o quê? Uns 15 dias. E eu tinha muito medo por conta desse curto espaço de tempo entre o casamento e a viagem. E aí, por causa disso, a gente estava numa dúvida cruel se ela passava junto comigo na imigração, se ela passava sozinha. Eu estava com medo por conta desse curto espaço de tempo. Eu fiquei com medo de chegar na imigração e dar algum tipo de problema. O cara olhar assim, vocês são casados, e aí você mora em Portugal e ela só está vindo te visitar. Essa era uma questão, né? Porque como ela estava entrando como turista, o direito ela vir me visitar, ficar o período de turismo e depois voltar. E a gente sabe como que funciona, né, a maioria dos casos das pessoas que entram aqui em Portugal, vêm como turista e ficam. E lá na imigração eles sabem disso. Então, por conta desse medo e por conta do curto espaço de tempo entre o casamento e a data da viagem, a gente estava muito em cima do muro. Eu fui com uma mala de 10 quilos e eu tentei encaixar tudo que eu tinha para ficar esse período lá no Brasil nessa mala de 10 quilos e levei mais uma mala de 23 quilos, mais uma mochila vazia para trazer as roupas dela, porque... se tiver homem assistindo aí que teve a mesma experiência que a gente, né, de ter esse processo de casamento e vir pra cá, ou se tiver alguém que vai passar por isso, já fica a dica, tá? Prepare mala, porque... E ainda ficou coisa pra trás. Essa mulher tinha muita roupa, tem muita roupa, né? E na hora de arrumar as malas, era esse Deus nos acuda. Eu fiquei com a minha mala de 10 quilos, a minha mala de 23 e a minha mochila ficou para colocar as coisas dela. Ela com mais 2 malas, mais a mochila, e mesmo assim ainda não deu para trazer tudo. E ela ainda querendo trazer frigideira, caneca, garrafa rosa. Eu deixei as coisas que eu ganhei assim do casamento tudo lá. E tinha algumas coisas que eu queria trazer para já ir usando, para não ter que ficar guardada até eu chegar no Brasil e usar. E aí não deu nada certo, porque não foi uma ideia que não funcionou. E aí foi esse Deus nos acuda na hora de arrumar as malas. A gente arrumou, né? Organizamos do jeito que deu para organizar. E até esse momento de arrumar a mala, pegar avião, chegar no aeroporto, eu ainda não tinha certeza de como que a gente ia passar na imigração. Uma estratégia era ela passar sozinha na imigração, como ela estava com 2 malas mais uma mochila, para não caracterizar demais um processo de imigração, né? A pessoa que está vindo como turista e ficar por conta da quantidade de malas. E como eu já tenho residência em Portugal, eu falei, eu vou passar com as minhas 2 malas e mais uma mala dela. E ela passava sozinha na minha frente, eu ficava para trás na fila da imigração observando para ver se ia dar tudo certo. E aí ela passava só com uma mala e uma mochila. Caracterizava mais uma pessoa que está vindo a turismo, né? Você não pode trazer muita roupa, você não pode trazer muito objeto e tal, enfim. Essa era uma opção. Aí a segunda opção
era ela passar com as malas dela normal, mas poderia chamar a atenção. Terceira opção era a gente passar junto, só que se passasse junto, aí era muita mala para duas pessoas, onde um mora e o outro tá vindo só passear. Outra coisa, se a gente passasse junto também e desse a louca lá na agente de imigração, ele quisesse revistar as malas, ele ia ver que na minha mala só tinha roupa dela. Então, enfim, foi um Deus nos acuda. E no frigir dos ovos, no aeroporto em Guarulhos, pouco tempo antes de pegar o voo para Lisboa, é que eu me lembrei de um detalhe que, como eu saí de Portugal eu saí de Luxemburgo, vim para Portugal, de Portugal fui para o Brasil. E aí, como eu fui daqui para o Brasil, os meus dados ficaram registrados na imigração. E eu fiquei com muito medo de, na hora que chegar lá, ela passar na imigração na minha frente, eu fiquei para trás. Ela apresentar a carta convite, quando ele lançar os meus dados no sistema, ele vê que os dados daquela pessoa que fez a carta convite para ela, bate com os dados de uma pessoa que nem está em Portugal. Porque, na verdade, como eu ainda não tinha passado na imigração de volta, então lá no sistema, muito provavelmente, ia constar a minha saída de Portugal, né? Tem o carimbo no passaporte, tem tudo. Ia constar a minha saída de Portugal. E aí ia ser uma situação bem complicada também. Até explicar que o focinho de porco não é tomada ali, nem sei se tinha como explicar. Porque o que ia acontecer é que ela ia apresentar a carta convite, a pessoa que fez a carta convite para ela nem está em Portugal, então como que ela tá indo, como que essa pessoa vai recepcionar ela em Portugal, né? Aí poderia ir lá e falar assim, não, mas ele tá ali na fila, é porque ele foi no Brasil. Eu falei, ele tá na fila, por que ele não passou com você? Enfim, no aeroporto de Guarulhos eu decidi que a gente ia passar junto na imigração. E conta agora pra gente, por favor, que eu tô tomando conta do vídeo. Não! No final das contas, nós passamos juntos e assim, teve uma sequência de perguntas, né? Porque sempre nos vídeos que eu assistia no YouTube, ele já tinha me falado, né? Que tinha uma sequência de perguntas que eles faziam, né? E que você tinha que responder essas perguntas. Então eu estudei essas perguntas, eu tenho até elas hoje na minha carteira, mas eu estudei todas as perguntas. Fiquei treinando, né, para não responder nenhuma pergunta errada, as possíveis perguntas, e no final eles não perguntaram, assim, perguntaram praticamente nada, foi super tranquilo, nós passamos juntos, como casal, tranquilo, não precisou inventar nada, não precisou fazer nada, foi muito tranquilo, e assim, de um jeito que ninguém esperava. Eu acho que... E as malas que eu achei também que seriam revistadas, não foram revistadas, ninguém viu quantas malas eu tinha, nem quantas malas ele tinha. Eu acho que nós demos muita sorte com isso, né? Tinha tanta preocupação para no final dar tudo certo, ser tudo tranquilo. A única coisa que eles me perguntaram é se eu estava de férias, eu falei que sim, eu estava de férias. E aí entreguei os documentos e pronto, passamos tranquilamente. Foi super tranquilo, galera, super tranquilo. A questão das malas, inclusive, fica a dica para quem tiver passando, for passar pela mesma situação, você não passa na imigração com as malas. Foi um vacilo meu. Eu já passei na imigração em Portugal não sei quantas vezes. E só que na hora do desespero, aquele medo todo de não dar certo e tal, eu achava que a gente pegava as malas despachadas e passava na imigração, e não é. Você passa na imigração primeiro, depois que você pega a mala despachada. Então, ou seja, você só vai passar na imigração com o que você levou no avião, com o que você levou lá na cabine do avião, entendeu? E no nosso caso, por exemplo, como o avião estava muito cheio, até a mala de 10 quilos, que de praxe ela vai em cima no avião, a moça perguntou se a gente queria despachar porque o avião estava muito cheio. E aí, para não ficar carregando mala de um lado para o outro, a gente despachou as malas de 10 quilos, ou seja... Na imigração a gente só passou com as mochilas, então tava tipo assim, caracterizou demais um casal que tava vindo a turismo, entendeu? Mas poderiam pedir as malas, no caso. Poderiam, se eles tivessem desconfiado de alguma coisa, aí muito provavelmente eles iriam conduzir a gente pra salinha até terminar o processo ali e tal, depois iria lá na esteira buscar as nossas malas, abrir, revistar. Eu tenho casos de amigo meu aqui, por exemplo, que... Quando ele veio, o policial abriu a mala dele, revistou e ele tinha quase uns 30 pares de meia dentro da mala e ele teve que explicar para que era aquela quantidade de meias e tal. Ele, não, é porque eu sinto muito frio nos pés e tal, mas enfim, 30 pares de meia para quem estava vindo a turismo para ficar 15 dias, né? Então, fica a dica, só tragam o que
que não for atrapalhar vocês assim, sabe? Coisas assim. A gente vai fazer um vídeo depois sobre essas perguntas que eles fazem na imigração. Eu tenho bastante experiência com essas perguntas, porque a primeira vez que eu vim, dessa vez foi super tranquilo agora, não perguntou nada. Ele perguntou se eu era residente, eu falei que sim, mostrei meu título de residência, e só perguntou se a Polly estava de férias. Eu falei que sim, pronto. Ela passou, mas na primeira vez que eu vim, todas as perguntas que aquele cara podia fazer, ele me fez. E assim, eu tremi bastante na época. O cara sabia que eu estava vindo a turismo, sabia que eu estava vindo para ficar, porque o cara sente, né, e tal, da forma como ele pergunta, a forma como você responde, a forma como você reage. Eu fiquei bem nervoso no dia, mas como a documentação estava toda ok, entendeu? Seguro viagem, reserva de hotel, passagem de volta, que mais? Dinheiro, roteiro de viagem e tal. Enfim, como eu me preparei para esse processo de imigração, para caracterizar um período de turismo, então eu passei. Mas o cara, no final das contas, ele sabia que eu estava vindo para ficar. Então, assim, no nosso caso foi super tranquilo. Mas não se apeguem nisso não, tá? A gente se preparou. Não vem despreparados, porque pode ser que chegue lá e dê problema. No final, saímos de lá, pegamos o táxi e viemos para nossa casa, né? Para casa do meu marido, que eu já morava antes. Então, é isso, gente. Agora eu tô aqui passando essa fase aqui em Portugal. Espero aproveitar o máximo que eu puder, né, desse período. E foi muito bom ter você nesse vídeo. É isso, galera. Esse vídeo foi só para contar um pouco de como que foi esse processo nosso de imigração, esse processo nosso de vir para cá, de ter casado e estar aqui agora. Nós somos um casal jovem, né? Então muita gente acho que vai se identificar com a gente, porque o que a gente mais vê aqui é exatamente isso. São casais jovens que vêm para cá, enfim, tentar a vida aqui, né? Tentar uma melhoria de vida aqui. Então acho que esse nosso vídeo aí vai ajudar bastante. Se tiverem alguma dúvida, deixem nos comentários aí, a gente vai ter o prazer de responder. Sim. E nos próximos vídeos que a gente for gravando, a gente vai dando mais dicas, vai falando mais a respeito de tudo isso. Invadi um pouco o canal da Polly aqui hoje, mas tá bom. Bom, gente, então esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem mais participação especial do marido aqui nos vídeos, é só falar muito aqui nos comentários, tá? Porque aí eu sempre vou ficar trazendo ele para participar dos vídeos aqui. Nós vamos ficando por aqui. Grande beijo, meus amores, e até o próximo vídeo. Beijo, galera. Tchau. Tchau, tchau. So you can keep